A capelinha. Ao trazer a memória do passado, recordo-me de uma e vou contar para vocês. Meu pai tinha sido transferido do Rio para Maceió, para servir lá. Fomos morar em um bairro chamado de Jacintinho. Jacintinho, como um bairro que ainda estava sendo povoado, tinha poucas casas, tipo aquelas do norte, sabe? Não havia muros e nem portões, apenas a casa com portas e janelas de madeira gasta. As casas, cada uma de uma cor, e cores vibrantes. À tardinha, passava um senhor de estatura baixa, carregando um carrinho e um sino na mão, onde balançava de vez em quando. Pensei que era um pipoqueiro, mas era um vendedor de farinha doce de milho. À noite, quando estava dentro de casa, ouvi uma cantiga diferente do lado de fora. Uma cantiga com muitas vozes. Então abri a janela e vi muitas mulheres, com velas na mão e lenços brancos na cabeça. Passavam cantando em direção a uma antiga capelinha da cidade. No dia seguinte, fui conversar com uma antiga moradora daquela rua, a mais antiga do bairro, para saber o que foi aquilo que eu vi no dia anterior. Ela começou a dizer: "Bem, fia, essa história é do tempo do meu avô. Tudo começou assim. Zé, que era meu vô, trabalhava na roça. Jacintinho não era assim não, fia. Isso agora é luxo. Naquela época não tinha procissão não. Foi depois da morte do vô. Bem, quase morte. Naquela época não existia capelinha. Os mortos eram velados em casa, precisamente na sala. Todos da rua vinham para ver o morto e beber o morto. Achei aquilo estranho e perguntei o que seria beber o morto. Ela falou que as pessoas vinham velar o morto e ficavam até meia-noite bebendo. Ela continuou dizendo que na sala ficava o caixão, o morto com o paletó preto, coberto por flores de defunto branca, e o povo bebendo. Quando dava a última badalada da meia-noite, todos iam embora, e o corpo ficava ali para ser enterrado no outro dia bem cedinho. Mas o vô Zé falou que quando deu a última badalada, chegou da rua e entrou em casa. Ela estava cheia, todos bebendo, e ele começou a beber também. Em determinado momento, vô Zé foi ver quem era o defunto e, como olhasse em um espelho, viu seu próprio rosto. Aquilo virou para ele uma cena de desespero, terror e medo. Ele disse que ouviu vozes do lado de fora. Era uma procissão de mulheres com lenços na cabeça e vela na mão, e homens vestidos de branco. Ele disse que ficou ali, olhando da janela, quando 4 homens entraram na casa. Cada um pegou de um lado do caixão e o levou para a procissão. Os que estavam na casa foram acompanhando o cortejo. Começaram as cantigas. Todos foram em direção ao cemitério da cidade. Ele disse para pararem que era um engano, ele não estava morto. Mas um dos homens falou: "Deixe os seus mortos sepultar os seus mortos." Ele disse que quando aqueles homens começaram a cavar o chão e a morte vir em sua direção, ele despertou dos mortos. E até aquele momento faziam a procissão para vô Zé não voltar e a morte não buscar outro por engano.